Para aqueles que optaram pela fé, é muito mais simples. Todo o universo que conhecemos, os planetas, o Sol e as estrelas, a vida na Terra, se deve à criação divina. Já para os que preferem as explicações científicas, é mais complicado. Para a ciência, o universo resultou da grande explosão que teria ocorrido há bilhões de anos, o Big Bang. Essa teoria acaba de ser reforçada com o anúncio da descoberta do famoso bóson de Higgs, também conhecido como partícula de Deus. Agora, se foi essa partícula que deu origem à massa e, portanto, aos planetas, às estrelas e aos seres vivos, fica a pergunta: de onde veio essa misteriosa força? De onde a partícula subatômica tirou energia para fazer tantas coisas? Com a palavra, os cientistas. A Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. O pouso de um robô na superfície de Marte para cumprir missão de 2 anos de pesquisas no solo do planeta marcou um dos acontecimentos mais importantes das últimas décadas na conquista do espaço. A operação, monitorada pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, na Califórnia, contou com o apoio de 2 satélites em órbita de Marte e foi planejada ao longo de 1 década, com o objetivo principal de tentar descobrir se existe água e vida no planeta. No centro de comando da NASA, cada etapa da aproximação da sonda é comemorada. No telão, as informações da nave e a representação do que está acontecendo a 100 milhões de quilômetros dali, quando finalmente os instrumentos confirmam o que todos esperavam. Essas são as primeiras imagens da superfície de Marte que chegam à Terra. Elas são a prova do sucesso da aterrissagem da missão Curiosity. A comunicação do Laboratório de Ciências de Marte, MSL na sigla em inglês, com a Terra foi garantida através de 2 outros satélites em órbita do planeta vermelho. O satélite de reconhecimento orbital, MRO, lançado em 2005 e que ajudou a definir o local ideal para o pouso, e o Odyssey, lançado em 2001. As ondas representadas na cor rosa são sinais de radiofrequência simples. Os da cor azul levam os dados gerados pelos instrumentos. Os satélites que já estavam circundando Marte ajudaram a enviar os sinais para a Terra. Lançada por um foguete Atlas em novembro de 2011, a nave iniciou a longa jornada para alcançar Marte num dos pontos de maior proximidade com a Terra, a cerca de 100 milhões de quilômetros. Em alguns períodos, Marte chega a ficar a mais de 300 milhões de quilômetros de distância. A aproximação foi cuidadosamente planejada, mas os cientistas sempre precisam contar com eventuais surpresas, ventos fortes demais que poderiam arrastar a sonda. O robô Curiosity vai passar 23 meses percorrendo o solo do planeta e enviando dados para o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, na Califórnia. Ao longo desse tempo, os equipamentos receberão energia atômica de uma bateria de plutônio. Um dos principais objetivos da missão é descobrir locais que possam ter abrigado formas de vida, ainda que primitivas. Para isso, os mecanismos do robô vão perfurar o solo, recolher amostras, fazer diversas análises, inclusive com raios laser. Tudo isso em segundos ou minutos e, em seguida, enviar o resultado à Terra. Depois de quase 2 anos em operação, a vida útil das baterias vai acabar e o robô ficará para sempre perdido no solo acidentado e poeirento de Marte. Nesse vídeo que você vai ver agora, os cientistas da NASA explicam em detalhes como são os 7 minutos finais do pouso, uma operação extremamente sofisticada e cheia de riscos. When people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy.
It is the result of reasoned engineering thought. But it still looks crazy. From the top of the atmosphere down to the surface, it takes us 7 minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away from us. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive or dead on the surface for at least 7 minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the 7 minutes of terror, because we've got literally 7 minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to 0 in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. If any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1,600 degrees. During entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow, constrained space. This is one of the biggest challenges that we're facing, and one that we had never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about 1,000 miles an hour. So at that point, we use a parachute. The parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. This big, huge parachute that we've got, it'll only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we've got to cut it off and then come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, if we don't do something, we're just going to smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical divert maneuver. We fly off to the side. Diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land. And we head straight down to the bottom of a crater, right beside a 6-kilometer high mountain. 20 meters above the surface, we have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long, and then gently deposit it on its wheels, on the surface. As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly the descent stage to a safe distance from the rover. Sobre o significado dessa missão e outros assuntos da conquista do espaço, conversamos com o doutor em Ciências de Engenharia Aeroespacial pela Universidade do Texas e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Antônio Bertacchini. Para o pesquisador, pela primeira vez, estamos perto de saber se há chance de vida em Marte. A ideia é você buscar as formas mais simples possíveis. Quando a vida foi originada na Terra, ela não começou com pessoas, etc. Ela foi evoluindo, pelo menos segundo a teoria da evolução, a partir de moléculas mais simples. Então, o que se busca em Marte não é a presença de marcianos verdinhos esperando a gente. O que se busca lá são moléculas, bactérias, vírus ou formas bem básicas de vida que possam existir ou ter existido algum dia em Marte. Apesar dos avanços, ainda demora para que possamos enviar uma missão tripulada ao planeta vermelho.
Da mesma maneira que você leva de 3 a 4 dias para chegar até a Lua, você leva 6 meses para fazer uma viagem até Marte utilizando uma transferência de Roma de menor energia. Após isso, seriam mais 6 meses para voltar. Porém, você precisa lembrar que os planetas se movem em torno do Sol. Então, é necessário que haja uma configuração favorável para que essa volta seja feita. Essa configuração leva cerca de 1 ano. Então, entre 6 meses para ir, 6 meses para voltar e 1 ano para você esperar a hora do ônibus sair, digamos assim, vai um total de 2 anos para você fazer a missão. Então, você teria que manter todo o sistema de manutenção de vida, com oxigênio, todos os problemas se os astronautas ficam doentes, como providenciar comida, etc. Antônio Bertacchini também diz que as futuras viagens espaciais poderão usar bases de lançamento fora da Terra. Uma das dificuldades que você tem de mandar essas grandes cargas para o espaço é você vencer a força-gravidade da Terra. Então você poderia, por exemplo, montar isso em órbita da Terra, provavelmente próximo da estação espacial, até para ter um local para os astronautas ficarem, etc. Então você poderia quebrar essa viagem em etapas. Você vai levando equipamento, pouco a pouco, vai montando toda a espaçonave que vai ser enviada até Marte, e depois, por último, você leva as pessoas, e a partir da órbita da Terra, já tendo fugido da gravidade da Terra, você consegue enviar todo esse bloco de uma vez. Entre todas as ciências, a astronomia é uma das que mais se depara com mistérios a serem desvendados. Um deles é a origem da Lua. Afinal, de onde veio esse satélite que tem tanto a ver com a vida na Terra? De acordo com a teoria mais aceita hoje entre os astrônomos, tudo começou há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Um corpo celeste do tamanho de Marte, batizado de Theia, teria colidido com a massa que formava o estágio inicial da Terra. O Theia desapareceu, mas o que restou dele ficou no espaço. O material incandescente que resultou do impacto se juntou para formar um novo aglomerado. Ao longo de bilhões de anos, o amontoado de rocha e minerais passou por inúmeras transformações, até chegar a uma aparência próxima da Lua. Na etapa seguinte, ao longo de bilhões de anos, houve um intenso bombardeio de outros corpos celestes contra o solo lunar, o que foi moldando o satélite. Finalmente, há cerca de 1 bilhão de anos, a Lua chegou a este formato, com suas crateras, algumas bem profundas por conta de impactos violentos, os vales e elevações como a conhecemos hoje. Os astrônomos já fizeram as contas e constataram: a Lua se afasta da Terra ligeiramente a cada ano. O que acontecerá quando o satélite estiver muito distante para influenciar as marés, as colheitas e outros aspectos da vida por aqui? O sobe e desce das marés, provocado pelo efeito gravitacional da Lua sobre a Terra, é apenas uma das influências sobre o globo terrestre. Nos oceanos, esse efeito chega até as grandes profundidades, interferindo na reprodução de inúmeras espécies e até das algas. Como a Terra não é um corpo completamente sólido, né, essa parte que não é sólida, que pode ser, vamos dizer, modificada, né, então, primeiro, a Terra não é rígida. E segundo, a força que a Lua exerce na Terra não é a mesma em cada ponto da Terra, né? Então, essa diferenciação causa que a Terra fique abaulada, de tal maneira que a Terra fica, vamos dizer, um pouco maior na direção da Lua e afastado da Lua. Então, e isso são as marés. Na agricultura, a Lua também determina quando é tempo de plantar e tempo de colher. A partir das fases da Lua, foram criados a semana e o mês, enquanto a duração do ano, 365 dias, é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Os cientistas sabem que a Lua se afasta da Terra a cerca de 3,5 cm por ano. É pouco, e ainda serão necessários bilhões de anos para que isso venha a alterar a influência do satélite sobre o globo. Como a translação da Lua em torno da Terra e a rotação da Lua em torno do seu eixo estão sincronizados, nós vemos uma única face da Lua, né? A gente não tem a face oculta da Lua que a gente só vê de foguete, certo? Só vê com sondas. No momento em que, supondo que isso, né, viesse a ocorrer, a gente fosse chegar nesse momento algum dia, a face da Terra que vê a Lua também iria estar fixa.
Então a gente ia ter um sistema completamente rígido. A Terra aqui, a Lua aqui e essa coisa girando dessa maneira, sempre com a mesma face, uma olhando para a outra. A distância média entre a Lua e a Terra é de 384 mil quilômetros, mas isso se reduz para 356 mil no perigeu, quando se dá a maior aproximação, e aumenta para 406 mil no apogeu, quando ocorre o maior distanciamento. Um dos mistérios que os cientistas tentam desvendar tem a ver com a posição em que a Terra se encontra em relação ao Sol. Nem tanto ao Sol e ao calor, e nem tanto ao frio. Se esse aglomerado de planetas e estrelas foi criado pela grande explosão, não deixa de ser surpreendente o fato de que, no momento em que tudo se movia com enorme rapidez, a Terra foi parar justamente neste ponto. Entre todos os demais planetas, a Terra é o único que não está tão perto do Sol como Mercúrio e Vênus, onde as temperaturas passam dos 400 graus centígrados, e nem tão longe como Urano e Netuno, onde são registradas temperaturas de até menos 190 graus. Além disso, a Terra é protegida por planetas como Júpiter, que serve de anteparo aos frequentes bombardeios de asteroides e cometas, que se chocam com esse gigante. Considerando que seja verdadeira a teoria do Big Bang, nosso planeta foi parar justamente na posição em que é quente nos trópicos, temperado nas camadas superiores e inferiores e muda de clima 4 vezes por ano. Tudo isso permitiu a exuberância da natureza, com as florestas, montanhas, rios, lagos, oceanos, uma fauna riquíssima e também o principal agente da destruição de tudo isso, o homem. A caça aos asteroides. Um supertelescópio vai identificar corpos celestes que estejam em rota de colisão com a Terra. É para evitar um possível choque, como costuma acontecer com outros planetas. A organização norte-americana sem fins lucrativos, Fundação B612, espera lançar até o fim desta década um telescópio espacial infravermelho, apelidado de Sentinela. O equipamento, que ficará numa órbita próxima a Vênus, será capaz de encontrar e rastrear asteroides com mais de 140 metros, que estejam em rota de aproximação com a Terra. Por ser sensível à luz infravermelha, a sonda poderá enxergar com mais profundidade e precisão os asteroides. De acordo com os astrônomos, as rochas potencialmente perigosas seriam identificadas pelo telescópio Sentinela entre 50 e 100 anos antes da possível colisão com a Terra. Outro objetivo é mapear asteroides em busca de materiais preciosos. A iniciativa da Fundação faz parte da nova era na conquista do espaço, em que empresas e organizações podem desenvolver seus projetos independente da ação de governos. Depois dos Estados Unidos e Rússia, a China também enviou ao espaço sua primeira astronauta. Além de dominar as ciências do espaço, sabe-se que ela é muito cheirosa. 3 astronautas chineses a bordo da nave Shenzhou foram até a Estação Espacial Internacional em junho. Eles fizeram um acoplamento manual bem sucedido e permaneceram por 12 dias na estação. Um deles era Liu Yang, de 33 anos, piloto da Força Aérea Chinesa. A missão foi considerada um sucesso e a astronauta, a primeira mulher a ser enviada ao espaço pela China, virou celebridade nacional. Ela foi escolhida após um rigoroso processo de seleção. Entre outros requisitos estipulados pelo regulamento, ela deveria ter dentes perfeitos, bom hálito e odor corporal agradável. Veja daqui a pouco, os cientistas acreditam ter descoberto a partícula de Deus, que explicaria a origem do universo. Será? A gente volta já. A Lua não é o maior dos satélites do Sistema Solar, mas é o maior em termos proporcionais. Vamos ver o que isso significa.
Em todo o sistema solar existem cerca de 150 satélites. O planeta Júpiter tem o maior número, 63, e também a maior das luas, Ganimedes. Seguem-se Saturno com 60, Urano 27 e Netuno 13. Mas em termos proporcionais, a Lua é o maior satélite, com 1/4 do tamanho da Terra e 1/6 de sua gravidade. Esta gravidade é que provoca o efeito das marés, quando os oceanos acompanham o movimento orbital da Lua, subindo ou descendo. Esse efeito também causa um atrito com o fundo dos oceanos, atrasando o movimento de rotação da Terra em cerca de 0,002 segundos por século. Experiências feitas pela NASA confirmaram a existência de água em estado sólido na Lua, mas por enquanto nenhum tipo de vida, ainda que seja em formato primitivo. 3, 2, 1. Main engine ignition and liftoff of the Atlas V rocket with LRO L-Cross. A confirmação da existência de água na Lua se deve à missão L-Cross, satélite de observação e sensoriamento de crateras lunares. Transportado por um foguete Centauro até que entrasse em órbita da Lua, um satélite se aproximou o suficiente para lançar um de seus estágios contra a superfície. Isso aconteceu no dia 9 de outubro de 2009. O impacto foi tão forte que abriu uma cratera de 30 metros de largura, onde foram encontrados cerca de 100 litros de água congelada. A análise desse material, feita pelo próprio satélite, revelou que a nuvem de vapor e poeira também guardava grandes quantidades de hidrogênio. Os cientistas acreditam na possibilidade de haver mais água no subsolo lunar. Daí a aposta de que o satélite servirá de base para missões tripuladas a outros planetas do sistema solar. A notícia que mais agitou o mundo científico nos últimos tempos foi o anúncio da descoberta do famoso bóson de Higgs, mais conhecido como a partícula de Deus. Se isso se confirmar, pode ser o começo de grandes revelações sobre a origem do universo. Os cientistas ainda precisam de maiores confirmações, mas a aposta até agora é de que a partícula recém-descoberta é mesmo o bóson de Higgs. A existência dessa partícula subatômica é considerada fundamental para compreender a formação do universo, uma vez que é a partir dela que os corpos ganham massa. Sem isso, nenhuma matéria conhecida, como as estrelas, os planetas e até os seres humanos, existiria. Há décadas, os cientistas vêm tentando confirmar as ideias do físico inglês Peter Higgs, que elaborou essa teoria na década de 40. Isso só foi possível após a construção do gigantesco acelerador de partículas atômicas, instalado no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN. O laboratório fica debaixo da terra, na fronteira entre a Suíça e a França, e sua instalação custou bilhões de dólares. Agora, se foi essa partícula que provocou o famoso Big Bang, a gigantesca explosão há bilhões de anos, da qual teriam se originado os planetas, as estrelas e tudo que a vista, os telescópios e os satélites alcançam, fica a pergunta: de onde veio a poderosa partícula? O que existia antes dela? Visitar um ônibus espacial como a Enterprise é o sonho de muita gente que se interessa por assuntos do espaço. E agora, isso já é possível. O primeiro voo da Enterprise aconteceu em 1977, quando um grupo de astronautas realizou uma série de testes na atmosfera da Terra. Era o início da era dos ônibus espaciais, que foram utilizados em dezenas de missões até serem aposentados no início deste ano. Agora que eles fazem parte da história da conquista espacial, o público pode ver um deles no Intrepid Sea, Air and Space Museum de Nova York. Lá também é possível aprender sobre cada uma das missões e também sobre o que os cientistas andam planejando para as próximas décadas. Em instantes, cientistas descobrem os portais magnéticos, uma supervia entre o Sol e a Terra. E mais, um novo pacote turístico. Você embarcaria para a Lua numa velha nave soviética que passou por uma reforma? Tem gente pensando em fazer isso. A gente volta já.
Imagine uma gigantesca via de milhões de quilômetros de comprimento carregada de energia, ventos solares e campos magnéticos capazes de interferir nas comunicações na Terra. Isso existe e trata-se de um campo de estudo para os astrofísicos. Imagine um corredor de 150 milhões de quilômetros de comprimento ligando os campos magnéticos do Sol a uma área próxima à atmosfera da Terra. Carregado de energia e ventos fortíssimos, esta via abre caminho para muitas das tempestades solares que prejudicam as comunicações na Terra. Dados recentes sobre esta área foram capturados pelos satélites Temis da NASA e Cluster da Agência Espacial Europeia. Agora, a NASA está planejando para 2014 a missão Multiescala Magnetosférica para investigar mais de perto o fenômeno e tentar descobrir qual é a extensão exata da sua interferência na Terra. Você embarcaria numa antiga nave espacial soviética que passou por reforma para viajar até a Lua? É preciso mais do que um espírito de aventura, não é mesmo? Mas tem gente que pretende arriscar. Senhores passageiros, preparem-se para o embarque. Em breve, esse chamado será dirigido a um reduzido grupo de aventureiros que espera viajar até a Lua. A empresa Excalibur Almaz, com sede na Inglaterra, já está oferecendo passagens. O proprietário, Art Dula, garante que tem 19 interessados. O preço da passagem ele ainda não estabeleceu, mas adianta que ficará entre 100 e 150 milhões de dólares por pessoa, incluindo 6 meses de treinamento. Dula comprou 6 antigas naves dos tempos da União Soviética e acredita que vai oferecer uma viagem segura a seus passageiros. Robôs que pousam em Marte, captura de raios cósmicos, caça aos asteroides e a descoberta do bóson de Higgs, a partícula divina. O que será que os cientistas ainda planejam e quais descobertas eles podem nos trazer? Se depender do empenho da ciência, é bem possível que uma hora dessas eles desvendem a questão fundamental. Onde foi que tudo isso começou? Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.